Vamos então dar sequência e vamos entender agora vai dar para vocês terem uma noção um pouco maior aí da diferença do wrap_content e o fill_parent. O fill_parent, ele está pegando o meu objeto que tem essa propriedade e está tentando ocupar 100% da tela, né, com este específico objeto. Então, ele pega, por exemplo, esse meu objeto que é o meu layout 1, e ele tenta ocupar 100% da tela com ele. Pode ver que na altura aqui, por exemplo, ele está desde a parte superior onde inicia o layout até o final. E a mesma coisa o segundo, mas o segundo aqui ele está por trás, né? Esse na verdade não é o segundo layout, ele é o primeiro, ele é o principal. Esse aqui que é o meu segundo, que foi o que engloba os dois botões. Então, a primeira coisa, ele está chegando até o final. Por quê? Porque ele está com a propriedade aqui, ó, que é o fill_parent na altura. Então, eu não quero que ele fique preenchendo toda a área do dispositivo. Eu quero que ele ocupe somente a área do conteúdo dele. Aí é o wrap_content. Aí, com essa informação aqui, ele vai chegar apenas até aonde tem conteúdo. Então, o que ele fez? Em vez do layout vir até aqui embaixo, ocupando todo o dispositivo, como ele faz aí na opção do fill_parent, ele, ao trocar para wrap_content, ele verificou, não, eu tenho dois botões. Eu tenho aqui um objeto que tem uma altura específica, que é o botão, ele tem já uma altura padrão. Claro que você pode aqui utilizar também, né, o PX para definir uma altura em pixels. Tá? Já por enquanto eu não estou trabalhando com isso, mas ele já tem aí a sua altura padrão. Então, o que ele fez? Ele pegou o layout e fez com que o layout ocupasse essa altura padrão dos objetos. Então, isso é bem interessante. Quando tiver o fill_parent, significa que ele vai ocupar o máximo da largura do dispositivo. Isso é interessante para o layout padrão, aquele que engloba tudo, que foi esse primeiro. Mas se você vai fazer outras divisões na sua página com outros layouts, como eu fiz ali, colocando um objeto lado a lado, ainda não está 100% do jeito que eu quero, nós já vamos deixar, mas se você vai dividir, aí você utiliza o wrap_content, para que ele ocupe somente a área do conteúdo. Ok, aí então eu tenho dois botões, correto. Botão 1 e botão 2, né? Ambos aqui com largura e altura wrap_content, ocupando aí, como eu falei então, somente a área destinada para ele. Se eu quiser trocar a largura dos dois para o fill_parent, vou até copiar aqui para adiantar um pouquinho, ó, vamos ver o que vai acontecer então, porque ele está ocupando somente ali, né, um valor proporcional. Ah, tá até errado aqui, está com 2t, pode ser até por isso que ele não dividiu. Vamos verificar. wrap_content e wrap_content. Ok. Aqui o weight dele, que é o peso, está como 1. E esse aqui, ó, vamos ver também, está como 1. Perfeito. Então, agora eu tenho aí, né, eles ajustados. Vamos trocar essa largura para o fill_parent. E vamos verificar ali o que vai acontecer com eles. Ó. fill_parent e fill_parent. Ele não modificou, né, na estrutura dos meus dois botões, aqui a largura e a largura dele. Ele não modificou ali visivelmente. Né? Por quê? Porque ele não está pegando 100% do meu objeto. O meu layout, eu vou ter que selecionar ele para vocês verem. Por aqui ele não vai deixar eu acessar. Aqui, ó, linear layout. Ok, agora ele deixou. Ele não está chegando até o final. Então, o que acontece? Ele não está vindo até essa área. Com o wrap_content, ele só vai então chegar até o final dos dois botões. Se eu quiser que ele chegue até o final do dispositivo na largura, aí eu vou ter que alterar então esta largura do meu layout aqui, ó, também para fill_parent. Agora, o que acontece? Esse meu layout foi até ele tira a seleção e isso atrapalha um pouquinho na explicação. Lá, agora eu vou selecionar ele novamente. Então, ele chegou agora sim até o final, perfeito. E eu tenho aqui os dois botões, né, ocupando cada um 50%. Mas onde eu queria chegar é o seguinte, vocês viram que quando eu coloquei fill_parent aqui, ou quando eu coloco wrap_content, nesse caso, ele não faz diferença. Tá? Por que ele não faz diferença ali? Ele vai sempre ocupar, né, agora até mudou um pouquinho eles aqui, ó, ele vai sempre ocupar o que tiver sendo pedido pelo peso do objeto. Então, se eu tiver um peso maior, vamos alterar aqui agora, por exemplo, para 2 esse segundo. E essa importância do peso é muito, muito válida aqui. Quando eu mexo no peso, ó, percebam que eu coloquei 2 para o botão 2.
e deixei 1 para o botão 1. Então, era para o meu botão 2 ocupar um valor maior do que o botão 1. Mas por que isso não aconteceu? Porque quando eu trabalho com Wrapped Content, ele ignora, tá joia? Vamos dizer assim, esse recurso do peso. Então, não teria a necessidade de utilizar o peso. Quando eu tenho um objeto ao lado do outro e quero definir espaçamentos para ele, aí é interessante eu utilizar um fill parent aqui. Então, vou colocar um fill parent aqui também. Opa. Ctrl C. Ctrl V. Perfeito. E agora sim vocês vão ver que ele vai mandar mais nessa informação. Então, aqui ficou com peso 2, né? E aqui ficou com um peso, no caso, 1. Quanto maior for este peso aqui, mais dividida a área ali vai ficar. Então, percebam que essa aqui ocupa, nesse caso, né, um valor 3 vezes maior do que o botão 2. Se eu coloco o mesmo valor para eles, vai ocupar, então, o mesmo tanto ali na área. Então, ele divide 50%. Sempre que você for utilizar o weight para um objeto, é interessante que você trabalhe com o fill parent. Quanto maior for o weight do objeto, né, menos espaço, na verdade, ele vai ocupar ali. Ó. Então, percebam aqui que eu coloquei para o meu primeiro botão 6, um valor de 6, e o segundo ele tem um peso de 3. Então, significa que esse botão 2 ele vai ocupar 2/3 da tela e vai ficar 1/3 apenas para o botão 1. É o que aconteceu, então, nessa minha divisão. Nós vamos fazer mais algumas divisões na próxima aula aqui, para que fique um pouco mais bem detalhada aí essas informações.